Olá, é um prazer estar aqui com você uma vez mais para estudarmos a 7ª lição, Provados pelo Fogo, intitulada Esperança Indestrutível. Eu sou o pastor Elmer Guzman, professor de teologia aqui no SALT FAP. E eu sou Anne Guzman, professora de ensino religioso também da FAP. Nós somos uma família, somos um casal. E para nós é um privilégio podermos estar estudando com você, nesse momento, a lição da Escola Sabatina. Mas antes do nosso estudo, vamos buscar o Senhor em oração. Anne, por favor. Com certeza. Oremos. Santo eterno Deus, que habita nos altos céus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar aqui a sua palavra. Senhor Deus, esteja conosco agora no estudo dessa lição e que nós possamos aprender que o Senhor é a nossa esperança. Fique conosco, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. A nossa lição começa com um verso, e eu gostaria de ler este verso para você. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que verso lindo, né? É uma esperança para a gente mesmo, porque Deus deixou o Espírito Santo aqui para que possa nos dar esperança, para que a gente não ande desanimado, apesar dos crisóis da nossa vida, Verdade, né, Elmer? Que a gente pode colocar nossas esperanças nessa vida em tantas coisas, né? No dinheiro, em família, às vezes em saúde, mas a esperança verdadeira que nos fortifica para encarar os desafios da vida são a esperança que nós colocamos no Senhor. E eu acredito que na vida nós temos desafios específicos. E é interessante notar o que Romanos capítulo 5, verso ali um pouquinho antes, no verso 3, vai dizer, que vai mostrar como se fosse uma receita de bolo de como a gente pode interpretar as nossas tribulações, porque a palavra de Deus diz ali, a partir do verso 3, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, às vezes, a gente pode se perguntar, como eu posso ter esperança? E, às vezes, a gente não entende que para que a gente possa crescer nessa escola de Cristo, na escola da vida cristã, é necessário que nós interpretemos as tribulações da vida de uma forma que nos traga perseverança. Essa perseverança é resiliência de avançar a despeito das circunstâncias, dos desafios. E com essa perseverança nós vamos obtendo experiências cristãs, experiências na família, experiências no nosso dia a dia. E, evidentemente, essas experiências elas podem produzir esperança se nós confiarmos no Senhor. Agora, é bem verdade que, por vezes, em meio à tribulação, nós buscamos ao Senhor e oramos. Eu quero convidar você, nesse momento, a ler Abacuque, capítulo 1, verso 2. Anne, você pode ler para nós, por gentileza? Claro, Abacuque, capítulo 1, verso 2. Esse texto interessante, que vai falar sobre a experiência, por muitas vezes, de a gente estar passando por uma tribulação e não ser ouvido por Deus, aparentemente. É verdade. Então, Abacuque 1, 2 diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Bom, Elmer, eu acho muito interessante o início deste verso, porque ele diz assim, até quando, Senhor? Ou seja, Abacuque ele já estava clamando ao Senhor, perguntando, né, fazendo perguntas, querendo, Senhor, me ajude, me responda. E o Senhor, aparentemente, né, não respondia. Mas nós podemos ver, se nós lermos mais o texto, né, de Abacuque, a gente pode ver que logo mais Deus, então, ele fala para Abacuque tudo o que estaria por vir. Não eram coisas boas, né? Mas ele diz para Abacuque o que Jerusalém estaria, o que estaria acontecendo com o povo, né? E
Então, esse cenário mais amplo que o Senhor mostra para Abacuque fornece para ele esperança. Então, muitas vezes, a gente fica meio com medo de saber sobre profecia, estudar profecia, mas as profecias, elas são uma forma não de nos assustar, mas uma forma de nos dar esperança, para nos mostrar o que Deus ainda há de fazer com o seu povo. E se ele cumpriu o que ele fez no passado, certamente ele cumprirá o que ele fez, o que ele vai fazer no futuro. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, de entendermos esse quadro mais amplo, porque saber como a história termina nos dá tranquilidade e segurança para a gente passar pelos aperregos e pelas dificuldades de agora, é ou não é? Com certeza. Então, Abacuque capítulo 2, verso 3, eu chamo sua atenção para esse texto que vai trazer exatamente essa ideia. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe, esse texto é um texto interessante porque mostra que, a despeito das medidas disciplinares de Deus, através do exílio, da correção que o Senhor traria sobre o seu povo, e veio a promessa de que a promessa se cumpriria. Teria um tempo determinado. E olha, se tardar, espera-o. Eu acredito que nessa vida a gente não gosta de esperar. Ninguém gosta, né? Esperar alguém atrasado. Quando você vai no médico, tem que ficar esperando ali na salinha. Você fica, será que eu sou o próximo? Será que eu sou o próximo? Numa fila de banco, ninguém gosta de esperar. Mas no texto ele diz que a gente tem que esperar no Senhor, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a gente tem que aprender isso, né? Que às vezes Deus fala, não é agora, espera. E eu vou te mostrar o caminho correto. Eu vou te mostrar por que eu estou fazendo você passar por isso. Eu vou te mostrar qual é o sentido que isso vai ter. E só mais à frente que a gente descobre, né? E a profecia bíblica vai trazer justamente esse detalhe. A promessa pode tardar, mas não falhará. Precisamos perseverar. O Senhor iria restaurar a sorte de Israel, o retorno do exílio. E também, em Hebreus, depois nós vamos ver que o Senhor certamente virá e não tardará. Às vezes, na nossa perspectiva humana, como nós vivemos vidas curtinhas, a gente pode pensar que a promessa do Senhor tarda, mas o atraso do Senhor é para a nossa salvação, a paciência do Senhor é com um objetivo maior de salvar o máximo de pessoas possíveis. Abacuque, no próximo capítulo, tem uma das orações mais lindas das Escrituras. Eu acredito que nos versos finais, essa oração, Anne, ela vem nos trazendo uma lição muito profunda, para que a gente possa parar de olhar para as nossas circunstâncias e olharmos para o Deus de Israel que está além das circunstâncias. Vamos ler Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18, e a palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que, né? Ainda que. Ou seja, mesmo que nada dê certo, a esperança está no Senhor. É interessante porque o Abacuque, ele pode ver assim, você olha para fora e não vê a coisa acontecendo, aquilo que você esperaria. Você olha com seus olhos, né? E você não consegue verificar a coisa dando certo. É isso mesmo. Mas mesmo a despeito da circunstância, confia no Senhor, se alegra no Senhor. Que lição, que história é essa, hein? Muito linda. É uma história de fé. E deixa eu fazer uma pergunta, Anne, em relação a Jó, porque quando a gente fala de sofrimento dos crisóis, Jó é o nosso caso clássico da Bíblia, né? Não podemos deixar de ter ele como exemplo, né? E como foi essa questão da esperança na vida de Jó? Porque nós estamos falando sobre essa esperança, sobre o esperar no Senhor, a despeito das circunstâncias. Como foi isso para Jó? Bom, uma parte que eu achei incrível da lição é justamente quando ela traz o exemplo de Jó. Porque quando ele começa... Nós conhecemos a história de Jó, é uma história conhecida, né?
Então nós temos ali várias coisas que acontecem com Jó, e Jó não sabe por que está acontecendo aqueles crisóis da vida dele, né? Por que está havendo tanto sofrimento? Mas nós temos o texto também, uns capítulos onde os amigos de Jó começam o quê? Começam a indagar por que tudo aquilo estava acontecendo. E Deus permanece como? Deus permanece em silêncio, né? Mas e o silêncio não significa que Deus está longe de Jó. Deus está muito próximo. E a gente que lê a história, a gente vê como Deus está ali ao lado de Jó. E aí, depois, então, vem as indagações do próprio Jó, até que Deus resolve, então, responder a ele. E quando ele começa a responder, na verdade, não é uma resposta nem às perguntas de Jó, nem às perguntas dos amigos de Jó. Mas é justamente Deus falando da grandeza dele, né? Deus falando quem ele é. Então, ele mostra quem ele é e não o que ele está fazendo. Ele mostra quem ele é. Eu acho muito lindo. Eu peguei aqui Jó 38, eu vou falar somente uma das perguntas que Deus faz para Jó, né? E ele diz assim no versículo 4, 38, 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja... Profundo. Ele então continua com outras perguntas, falando sobre o abismo, falando sobre o mar, sobre as profundezas do mar, falando sobre as nuvens. E só dessas indagações que Deus faz para Jó, ele tem consciência de quem Deus é. E ele tem consciência dessa grandeza de Deus, de que ele não é nada sem Deus. E assim também somos nós, né? A gente conhecendo a Deus, sabendo a sua grandiosidade, a gente pode confiar. Em outras palavras, durante todo o diálogo de Jó com seus amigos, Deus não falou nada, ele vai se manifestar lá no final, mas o silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Não. E Jó, ele aprendeu essa lição conhecendo a revelação de Deus na vida dele. Eu acho que isso é uma lição importante. Deus é um Deus bom. Ele tem o melhor dos interesses para nós. É bem verdade que, por vezes, nós não entendemos as coisas quando a gente olha para as coisas que estão na nossa frente. Às vezes a figueira não floresce, a vide não dá certo, o trabalho não anda. Mas mesmo assim, decidir perseverar e confiar, ter as experiências da piedade cristã, avançar na fé, ter a perseverança dos santos, não é assim? A perseverança dos santos, isso sem dúvida nenhuma gerará esperança. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que precisa ouvir essa lição da esperança. E a gente espera que essas histórias possam fortificar a nossa fé, porque Deus é esse Pai, né? Que cuida de nós, que tem o melhor dos interesses por cada um de nós. Tem um texto muito lindo que, quem sabe, vale a pena a gente ler nesse momento, Isaías capítulo 41, verso 13, porque descreve um Senhor dando um aconchego especial para aqueles que precisam desse aconchego. Você poderia ler para nós, por favor? Isaías 41, 13 diz o seguinte: Eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Esse texto é lindo porque, aliás, todos os textos são lindos, mas muitas vezes quando a gente está passando por sofrimentos, a gente pensa o quê? A gente pensa que Deus está longe da gente. Por que Deus me abandonou? Mas não. Deus, ele está ali, ó, de mão dada com a gente, passando junto conosco pelas tribulações da vida. E ele está perto, ele é um Deus presente, ele está ao nosso lado, mesmo nas tribulações, mesmo nas provações. Essa mensagem da mão segurada é uma mensagem bonita, né? Porque a gente dá mão, assim, para quem a gente ama, né? Sim. É gostoso dar mão. E, assim, na hora da dificuldade, às vezes, na hora que a gente precisa de alguém do lado, ter alguém mais forte ou maior, dando a mão pra gente, é importante. E em Isaías 41, é Deus passando uma disciplina pro povo, na verdade. Né? Depois chama Jacó de um vermezinho. Sim. Ele vai jogar, Deus vai estar jogando duro, tá disciplinando. É a varinha do Senhor trazendo ali a questão do exílio. Mas ele fala, não temas.
Não abandona, né? Deus, ele não abandona a gente. No verso 10, você leu o verso 13, né? No verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel, amém? Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Deus conosco, é o Deus né? conosco. E eu acho que essa linguagem da aliança, que Deus está conosco, não temas. E nesse momento é Deus trazendo uma mensagem de esperança, trazendo a esperança do Redentor, mas ao mesmo tempo esse chacoalhão como se fosse, né? Tem muita gente que tem medo de Deus, é ou não é? Mas a mensagem de não tenha medo, persevere, confie, eu acho que é uma mensagem muito bonita e muito plena para nós nos dias de hoje. E quando Jeremias ele escreveu para aquelas pessoas que estavam no exílio, ele teve uma mensagem semelhante também, né? Vamos ler aqui então esse texto, Jeremias, capítulo 29, verso 7. Jeremias, capítulo 29, verso 7, eu vou ler aqui para nós. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Aqui, Jeremias está escrevendo uma carta aos cativos que estão lá na Babilônia, para os anciãos da Babilônia. E que lições nós aprendemos desse conselho que Jeremias dá? Jeremias está lá em Jerusalém e ele manda para o resto, para o remanescente que está lá no exílio. Que lições que nós aprendemos? Bom, o texto ele já diz, né? A primeira coisa ali que ele fala é: eu deportei vocês, né? Eu deportei e eu os deportei. Então, quando a gente vê isso, ou seja, foi Deus que fez. Se Deus fez, ele vai sustentar, né? Então, a gente não precisa temer nisso, porque Deus está sob controle, a situação está sob controle. Às vezes não no nosso controle, mas no controle de Deus, porque foi Deus que fez. Um outro aspecto que o texto ali também diz: procure a paz da cidade para onde eu os deportei. Essa parte de procure a paz, onde eles estavam? Eles estavam no exílio. Procure a paz mesmo se você não estiver no lugar perfeito. Procure a paz mesmo se você não tiver, você não tem a família perfeita, mesmo que você não tenha essa família, mesmo que você não tenha o trabalho perfeito. Mas você tem que ter a paz, você tem que ter a paz vinda de Deus, né? Porque Deus está contigo, mesmo nestes lugares que não são os lugares talvez ideais, os lugares do seu sonho, mas Deus está contigo. E também um último aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é que o texto continua e o texto mostra para Jeremias o tempo que o exílio terminaria. Ou seja, ele volta a mostrar, assim como em Abacuque, ele mostra o cenário de uma maneira ampla. E aí, então, isso pode trazer segurança, porque esse cenário está aberto e Deus cumpriu. Deus cumpriu essas 70 semanas. Se ele cumpriu essa profecia de Abacuque, se ele cumpriu a profecia de Jeremias, por que não ele não vai cumprir a profecia de que ele vai voltar para nos buscar? Eu acho que isso traz muita segurança para nós, porque ele cumpriu 70 anos, depois em Daniel 9 ele cumpre as 70 semanas, e depois nós temos Daniel 8 com uma visão mais ampla, né? Essa varredura na história das 2.300 tardes e manhãs. E se Deus ele cumpriu a sua palavra, ele foi fiel, ele cumpriu aquele que havia prometido no passado, certamente ele irá prometer a ser fiel no futuro também. Que lição maravilhosa! Eu fico, às vezes, pensando esse Deus sendo esse pai. E, obviamente, o pai ama, ele cuida, ele incentiva, né, Anne? Nós temos 2 filhos, mas também o pai também ele disciplina. E, às vezes, eu acho que na nossa sociedade, às vezes, a gente confunde o amor com a libertinagem, né, com não corrigir. E a palavra de Deus escreve que, por exemplo, a gente leu agora há pouco falando que Deus ele deportou o povo. Esse é o exílio. Esse daqui é uma medida disciplinar de Deus, é uma maldição da aliança. E foi Deus que fez, né? O povo, quem sabe, podia ver que isso ia ser para o mal, mas na verdade foi para o bem. Eu lembro de José também. Quem mandou José para o Egito foram seus irmãos que venderam, traíram, abandonaram, né?
Mas depois, quando José conversa com seus irmãos, o mal que os irmãos intentaram, na verdade, Deus usou para o bem, para que pudesse salvar todo mundo. Então, Deus ele instrumentaliza os sofrimentos, as circunstâncias, para atingir os seus propósitos. Mas a gente tem que confiar. Talvez agora a figueira não floresça, né? A virgem não deu seu fruto. Mas eu vou me alegrar e confiar no Senhor. Esse pai disciplina. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 12, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Acho que a primeira pergunta que a gente aprende, o primeiro aspecto desse texto é que a disciplina, a correção, vem do Senhor. Quando a gente ama, a gente corrige, porque a gente quer o melhor, a gente quer o bem. E aqui tem algumas dicas para nós hoje, né? Primeiro fala, não despreze, se sujeite, persevere. E, portanto, eu acho que a gente seja tem que... humilde, Sejam né? humildes, porque para a gente receber disciplina, né? Tem que ser humilde. E eu acredito que o propósito dessa disciplina, Hebreus 12 vai falar o seguinte, para que vocês possam ser santos, para que vocês possam ser maduros. E, sem dúvida... Ser mais semelhante de Deus, né? Ser mais semelhante que Jesus Cristo. Exato, né? Semelhante a Ele. E Romanos capítulo 5, verso 3, nós já vimos que para que a gente possa ter esperança, primeiro a gente tem que receber as tribulações, perseverar, criar experiência, e isso vai gerar esperança. Nosso tempo, querido irmão, querida irmã, já está chegando ao fim. E eu louvo a Deus porque você está animado, estudando a lição da Escola Sabatina diariamente. Não se esqueça, faça desse guia o seu maná diário, para que você possa ganhar forças para encarar os dias, as labutas e os dessabores que a vida pode lançar sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu queria te perguntar aqui, Anne, para nós concluirmos esse momento de estudo, como a gente pode viver na prática e termos esta esperança indestrutível em meio ao sofrimento, às dificuldades? Que lições nós podemos aprender? Bom, eu acredito que a primeira lição que me vem à mente agora é que a esperança da Bíblia está ancorada em Deus e não em nós mesmos. A gente é fraco, a gente muda, a gente não é firme o suficiente para termos a nossa esperança em alguém, num marido, num casamento, nos filhos, no dinheiro, né? Isso daí tudo pode acabar se a gente vê pela experiência de Jó, mas Cristo, Jesus, ele nunca muda. Deus, ele está ali ao nosso lado e ele é imutável. E então essa deve ser a nossa esperança. Deve ser a esperança de Deus, a esperança em Jesus Cristo. Não nessas coisas dessa terra, mas a esperança no céu. Um segundo ponto que talvez nós podemos colocar aqui é em relação a estudarmos mais as profecias. As profecias, elas não estão para nos amedrontar, como eu já disse, mas elas estão para nos trazer esperança. Elas trazem esperança de que um Deus que cumpriu as profecias do passado, ele vai cumprir as profecias que ele fez, que é a volta dele. E aí sim, nós não teremos mais crisóis, nós não teremos mais sofrimento, né? Que Deus, ele acabará com este sofrimento, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, a gente precisa sim estudar as profecias. Que lindo, amém. Eu acredito, querido amigo que nos assiste nesse momento, o que marcou para mim a minha jornada ao estudar esse tópico foi na experiência de Jó, que enquanto Jó e seus amigos estavam ali discutindo, dialogando, Deus estava silente, ele estava em silêncio. Mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus estava ausente. Ele estava ali perto, pertinho de Jó, acompanhando, ouvindo toda a conversa, e no final Deus se manifesta. E ele se manifesta de um redemoinho. Eu me lembro em outro momento da Bíblia onde Deus se manifesta em uma voz mansa e suave, de um silêncio como se fosse. Mas aqui para Jó, ele se manifesta de um redemoinho, de um tornado, de um furacão como se fosse, algo convoluto. E por vezes nós passamos por redemoinhos em nossas vidas
e a gente quer ouvir a voz de Deus e Deus ele está em silêncio, ele não responde. E o silêncio de Deus, por vezes, é uma resposta. Precisamos ter maturidade espiritual para entendermos o silêncio de Deus, os desertos que a vida coloca em nosso trajeto. E correlacionado a esse silêncio de Deus e a resposta de Deus e essa esperança indestrutível, é nós perseverarmos, ainda que, lembra? Abacuque capítulo 3, verso 16, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que se levem todas as nossas possessões, eu me alegrarei no Senhor. Que você possa perseverar e com a graça de Deus possa desenvolver essa esperança que é indestrutível, porque essa esperança que é indestrutível, ela é baseada em Deus, ela é um presente de Deus que Deus nos oferece nesse momento. Você aceita? Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse estudo e pedindo ao Senhor a sua bênção. Querido Deus que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque essa esperança é uma esperança que é indestrutível, porque ela é baseada no Senhor. Nos ajude, ó Pai, a perseverarmos em nossa vida cristã e quando estivermos ouvindo o silêncio do Senhor ou quando estivermos passando pelos crisóis e sofrimentos dessa vida, que os nossos olhos possam superar as circunstâncias e fitarem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe agora a cada pessoa que nos ouve e nos assiste e que a tua paz e a tua bênção nos alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém.